Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta Activia Talk. Durante a próxima hora vamos falar sobre saúde digestiva, vamos falar sobre o impacto que a saúde digestiva tem na nossa vida do dia-a-dia, como isso pode influenciar a nossa vida cotidiana. Vamos falar do que comemos, como é que comemos, a forma como isso também pode influenciar a maneira como nos sentimos. Se calhar vamos encontrar aqui relações que não estávamos à espera. Vamos falar muito sobre o intestino, sobre a inflamação, que é uma coisa que agora se fala muito. Falar de probióticos, pré-bióticos, microbiota, microbioma e mais uma série de palavras que se calhar não sabemos muito bem o que é que querem dizer, mas tenho comigo pessoas que sabem e que de certeza que estão ansiosas por partilhar o seu conhecimento connosco. Esta conversa estão a acompanhá-la à distância através do site da Renascença, também do YouTube da Renascença, do Facebook da Renascença também e da Activia. E se tiverem perguntas, vão apontando ou vão logo escrevendo nos comentários, porque no final desta conversa vamos ter a oportunidade de esclarecer aqui algumas dúvidas. Por isso, vão perguntando, que depois no final vamos recolher as perguntas e fazê-las aqui às nossas convidadas, que são a Margarida Santos, é a doutora Margarida Santos, mas aviso já, vamos aqui tratar-nos todas por tu, não há doutores nem doutoras, que é médica de família, de medicina geral e familiar, certo, Margarida? Isto é inédito alguém dizer bem o nome da especialidade. Assim? Temos também a barriga mais saudável de Portugal, que é a Cláudia Vieira. Olá a todos. Olá, Cláudia. E também a nutricionista Bárbara Oliveira. Exatamente. Bem-vindas às três. Quero saudar também as pessoas que estão aqui no auditório da Renascença, que vocês em casa não estão a ver, mas estão aqui com um ar muito atento e também vão ter a oportunidade de fazer perguntas no final, portanto vão anotando mentalmente as vossas questões. Vou começar aqui pela Margarida e fazer uma pergunta mesmo muito básica, mas que se calhar não é assim tão básica. Margarida, o intestino, o que é o intestino e porquê é que ele é tão importante no nosso corpo? É uma pergunta básica, mas relativamente difícil. O intestino, portanto, é tudo aquilo que acaba por digerir a nossa comida e tem-se vindo a perceber que tem cada vez um papel mais importante. Muito porque, primeiro, vai absorver tudo aquilo que nós ingerimos, não é? E depois porque parece estar relacionado com diversas funções, nomeadamente a saúde mental, o sistema imunitário. Nós temos, na verdade, até faz sentido porque grande parte daquilo que nós absorvemos, incluindo a torrada que pegamos no chão, que apanhamos do chão depois do nosso filho a mandar ao chão, tudo isso vai parar ao nosso intestino e, portanto, ele tem aqui um papel essencial no sistema imunitário, também na forma como vai absorver e digerir os nossos alimentos, a absorção de vitaminas, de vários nutrientes, depende do intestino saudável. E, aliás, eu acho que é fácil pensar nisto se pensarmos naqueles dias em que estamos nervosos, que temos um exame a seguir, ou se calhar antes desta toque. Eu ia dizer isso precisamente, porque nós dizemos sempre muito que a cabeça é que manda, não é? O cérebro é que manda, mas depois quando uma pessoa está apaixonada tem borboletas, não é na cabeça, é na barriga. Tem mais. E quando está muito nervosa, há pessoas que até quase é uma relação direta entre nervos e aquela ida à casa de banho, exatamente. Não é? Antes de, eu tenho amigas e amigos também que é certinho. Sim, nós temos muito esta tendência de achar que não é, que é tudo na cabeça, mas mas não é uma coisa muito física e todos nós já sentimos isso, não é? E por isso é mesmo muito óbvia esta associação do intestino com a nossa saúde e bem-estar e por isso é que cada vez mais nas consultas nós também tentamos que não seja só sobre coisas muito específicas e análise e pensar mesmo nisto como um todo e o intestino tem um papel sem dúvida fundamental, por isso é que é tão importante falarmos um bocadinho sobre isso hoje. O que é que tu consegues perceber, ou seja, que sinais é que para ti são bastante evidentes ou que respostas é que um paciente te dá em consulta que te fazem logo pensar isto não está a funcionar? Olha, é isso, como o intestino é uma componente tão grande, há muita coisa que às vezes, se calhar, o doente não associa automaticamente ao intestino, mas que nos pode dizer alguma coisa, nomeadamente uma sensação de cansaço, se calhar as pessoas não associam diretamente ao intestino, mas muitas vezes pode ser uma manifestação de um déficit de alguma vitamina que não esteja a ser absorvido, ou alguma alteração do trânsito intestinal, e portanto, estar muito atento a estes sintomas é essencial, e eu acho que há vários sintomas. O inchaço também é uma coisa muito comum, devido que alguém aqui nunca tenha sentido inchaço, perdas de peso involuntárias, ou seja, uma pessoa estar a perder peso e não... Isso nunca me acontece. A mim também não, mas existe, há pessoas que têm desapareceu. Eu não sei como, mas de repente eu como imenso. Não, mas acontece. E outros, uma coisa que nós falávamos agora, não é? De reconhecer, falar sobre o trânsito intestinal, é uma coisa que os doentes não gostam nada em consulta, quando eu pergunto como é que é a experiência de ir à casa de banho. Sente-se cansado. Exatamente. Como é que isto depois fica tipo, não que ela está? Eu vim aqui para falar do cansaço e ela estava a perguntar como é que corre a minha ida à casa de banho, mas sim, é importante falar
sobre isso, porque de facto diz muito sobre o nosso bem-estar. E portanto estes sintomas todos são essenciais e nós verbalizarmos também, ir à consulta e não achar, mas eu sempre tive inchada, é normal. Não. Dizer ao médico, olha, eu estou inchada, pode ser há 10 anos e por isso normalizaram esse sintoma, mas pode não ser normal e há coisas a fazer e há alterações de estilo de vida pequenas que fazem toda a diferença. Portanto, valorizar esses sintomas é muito importante e falar deles com o médico, mesmo que achem que se calhar não é nada. Vale a pena falar sobre eles. Não sei se é demasiado cedo já para introduzirmos aqui o primeiro palavrão da tarde, que é a microbiota, Margarida. Sim. Faz sentido falar de intestino. A microbiota é o quê? A microbiota, olha, eu gosto de uma analogia que é um bocadinho, se nós fôssemos o planeta Terra, todos os cidadãos do planeta Terra são a nossa microbiota. Portanto, todos os fungos, os vírus, as bactérias que nós temos no intestino são a microbiota. São todos os seres vivos que nós temos e que têm um papel essencial. Uma espécie de ecossistema que vive dentro de nós. É a população, uns mais altos, outros mais baixos, uns mais magros, outros mais gordos, uns produzem determinadas substâncias, outros, mas vão ser essenciais e eles vivem em comunidade para digerir comida, para nos ajudar no sistema imunitário, lá está, até na saúde mental eles acabam por ter um impacto e, portanto, isto tudo é microbiota. O microbioma se nós fôssemos olhar para o DNA de todos estes seres vivos e juntar quase uma biblioteca genética, é isso. E, portanto, o microbioma é quase como a informação genética que todos estes seres vivos têm no nosso corpo. E o meu microbioma é diferente do teu microbioma, é São diferente todos do muito da Cláudia. diferentes. Okay. E o teu microbioma, quando tu estás doente, é diferente. Aliás, a microbiota, quando tu estás doente, é diferente quando tu estás saudável. Quando tens uma depressão, o que temos vindo a perceber é que é diferente quando não tens uma depressão. E por isso é que é tão importante perceber que estas diferentes microbiotas têm um impacto na saúde. Por exemplo, a microbiota de alguém com diabetes é muito diferente de alguém que não tem diabetes e que está mais saudável. Quais são assim as diferenças? Ou é uma coisa muito técnica? É muito técnica, são nomes de leveduras. Não vamos aborrecer as pessoas. Não, mas é interessante perceber porquê. Porque é interessante perceber que aquilo que nós comemos e o exercício físico que nós fazemos, a forma como nós dormimos, muda a nossa microbiota. E por isso é que não é uma coisa assim meio, é aquilo e temos o resto da vida. Não, os estilos de vida que nós temos têm imenso impacto na nossa microbiota, que por sua vez vão ter impacto se somos mais saudáveis, se temos um sistema imunitário melhor ou pior, se estamos mais doentes. Aliás, um bom exemplo é, por exemplo, quando tomam um antibiótico, porque estiveram doentes. Isso vai eliminar alguns destes seres vivos que são bons e que estão lá para nos proteger, que não dão entrada a outros. Por isso é que às vezes os médicos receitam ao mesmo tempo que um antibiótico, um probiótico. Um probiótico, ou dizem cuidado com a alimentação, reforço as fibras, reforço o iogurte, por exemplo, os kéfirs, é verdade, isso pode ter mesmo um impacto, porque lá está, com o antibiótico matas estes seres vivos que são muito bons e que é importante estarem aqui, e por isso é que nós também não queremos abusar deles e queremos garantir que está tudo aqui bem na sua... um ecossistema a funcionar perfeitamente. Exatamente, é isso. Já falámos de microbiota, já falámos de microbioma, introduzimos aqui o tema probióticos, vou saltar a Cláudia porque temos que perceber o que é que são isto dos probióticos. Não é? Há os antibióticos, essa nós conhecemos, eles são contra qualquer coisa, à partida são a favor de quê, Exato. Bárbara? Há os pró e os pré-bióticos. Okay. E depois da introdução da Margarida já vai ser muito mais fácil perceberem o que é isto dos probióticos. Os probióticos são estes próprios micro-organismos vivos que estão presentes, por exemplo, em alguns alimentos. E alimentos esses como, por exemplo, o iogurte, o kéfir, e, portanto, nós conseguimos alimentar-nos e incluir estes probióticos e fazer com que, então, a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal seja maior, não é? E mais diversa. Os pré-bióticos são os alimentos destes micro-organismos vivos. Ou seja, é como darmos de comer a esses... Exatamente, é como estarmos a alimentar, que também faz com que eles se multipliquem e que, portanto, sejam mais e que seja mais interessante para várias funções do nosso organismo, como a Margarida disse, absorção de nutrientes, portanto, o metabolismo tem muito a ver também com a nossa energia, como estávamos a falar, a nossa saúde mental, e por isso os pré-bióticos estão presentes em alimentos como, por exemplo, os cereais integrais, as frutas, os vegetais, são compostos que o nosso corpo não consegue digerir, a fibra, mas que estes micro-organismos conseguem utilizá-los como o seu alimento. Por isso temos estes probióticos, que são os micro-organismos vivos, e os pré-bióticos, que é o seu alimento. Mas nós, ou seja, nós naturalmente temos isso no nosso corpo, ou seja, probióticos e pré-bióticos, à partida já os temos, ou no fundo é quase como se a alimentação não é a única fonte desses probióticos e pré-bióticos, é quase como uma suplementação, digamos assim? Sim, exatamente. Os probióticos são estes micro-organismos que nós também temos dentro de nós e que nós conseguimos alimentar-nos e ficam cá dentro. É o termo técnico que utilizamos quando eles estão presentes nos alimentos. São quase tipo uns seres vivos que tu tens na tua barriga e que lá está, que digerem, por exemplo, quando tu comes determinados hidratos de carbono, tens estes seres vivos que te ajudam a digerir. E se calhar se não tiveres isso, não digeres tão bem e por isso é que depois tens alterações do trânsito intestinal, porque eles não estão a fazer o seu trabalho, não estão a conseguir digerir bem os alimentos e por isso depois tens alterações do trânsito intestinal
intestinal. Os prebióticos é isto, é a comidinha que tu vais dar a estes seres vivos que nós temos, que Alimentados. são muitos e que vão alimentando e garantindo que eles são saudáveis também. Onde é que encontramos então? Já percebemos. Probióticos, aonde? Iogurte, Bárbara? kefir, alimentos fermentados como o iogurte e o kefir. Os prebióticos é a clássica fibra que todos ouvimos falar e que está presente, por exemplo, em cereais integrais, flocos de aveia, pão integral, frutas, vegetais, Em batatas sementes. fritas não tapa, não? Em batatas fritas não. Com muita pena nossa, não é verdade? Não tem. Isso é que é pior. A verdade é que a batata doce acaba por ter uma boa quantidade de fibra também, por isso também acaba por ter ali um bocadinho Claro. de prebiótico. Esta pergunta vai para a Margarida e também para a Bárbara. É claro que, obviamente, que a medicina e a ciência têm constantes avanços, não é? Mas a verdade é que, ultimamente, e tenho um exemplo disso em casa, de um marido que agora está muito obcecado com a questão dos alimentos processados, a inflamação, etc, etc. A nutrição agora está a ver-se muito por todo lado essa questão. Porquê é que de repente estamos todos muito mais atentos, e ainda bem, digo eu, ao intestino? É uma coisa que tu tens em conta quando recebes alguém em consulta de nutrição? Bárbara, Claro, por exemplo. tal como a Margarida... Que perguntas é que tu fazes? Também perguntas como é que anda Uma a das funcionar? perguntas que eu faço sempre é quantas vezes é que costumo ir à casa de banho, como é que está a funcionar o trânsito intestinal. Às vezes, quando eu pergunto quando é que vão à casa de banho, as pessoas perguntam-me fazer o quê? Eu tenho de explicar, porque lá está, existe ainda muito este tabu. As pessoas não infelizmente. falam sobre cocó, não é? As pessoas não falam sobre cocó e devemos falar sobre cocó, podemos chamar-lhes fezes, Exato. não é? Mas é verdade, tem de se falar. Porque Tem de se olhar, sabes que eu acho que às vezes os doentes ficam. Eu pergunto, mas como é que é? E a pessoa fica a olhar para mim tipo, eu não olho, eu não vou olhar, isso é escandaloso que me esteja a perguntar. Mas às vezes é preciso mesmo olhar porque juro que diz alguma coisa e claro, não precisam estar com grandes. É assim, já tive doentes a fazer algumas coisas estranhas, mas é preciso olhar e é preciso, é verdade, às vezes tiram fotografias e dizem, doutor, eu vou ter de mostrar e eu penso, mas cara, Imagina a galeria do telefone, olha. Não, mas foi a verdade ontem. é que é um tema meio tabu, mas é importante nós olharmos e percebemos, porque diz muito, lá está, se calhar antes de um exame vai ser completamente diferente, porque estamos, já ninguém tem exames, só eu que sou médica que tenho exames até aos 30 anos e que continuo a falar de exames. Mas sim, se calhar olhar e ver que impacto é que isso tem, porque de facto diz muito sobre o nosso bem-estar. Claro, e não deve haver esses tabus, daí eu perguntar sempre e tentar deixar a pessoa à vontade para responder, obviamente, porque diz muito sobre como é que aquela pessoa está e, portanto, é uma das perguntas que eu faço sempre em consulta para perceber o estado da pessoa e perceber o que é preciso mudar. Porque lá está, como estávamos a dizer, há sim alterações que nós podemos fazer nos hábitos da pessoa, no descanso, na atividade física, que ajuda bastante, há algumas trocas alimentares, ou então reencaminhar a pessoa para especialistas, não é? Para um gastroenterologista, para algum especialista que lhes diga exatamente qual é que é o problema que tem, porque obviamente que há coisas que têm de ser mesmo trabalhadas sem ser só com os hábitos saudáveis, isto é, sem ser só com a alimentação. E por isso é que é muito importante nós termos esta informação do nosso lado, para perceber como é que nos podemos mexer. Mas isto dos alimentos processados que tu disseste, eu acho que é mesmo importante, porque se nota muito na consulta que uma pessoa, e às vezes é simplificar, ouvimos tantos nomes de dietas e às vezes dietas cheias de batidos e pozinhos e coisas hiperprocessadas que parecem muito saudáveis e que não são, e quantos mais, eu acho que a medicina e a nutrição também são assim, é tudo muito mais simples, e a Cláudia tem um bom exemplo disso, que é tudo bastante simples, que é quanto mais simplificarmos a alimentação e quanto mais descascarmos e menos desembalarmos, não é? O que se diz, às vezes melhor é, e não é preciso coisas muito complexas, é mesmo evitar alimentos hiperprocessados, porque no fundo este papel de digestão que é tão importante está a ser feito por uma máquina em vez de ser feito por nós, Claro. e é bom pôr o nosso corpo a trabalhar, por isso ainda bem que tens um marido hiper consciente, vai ter de conversar com ele. Claro, eu até diria que há coisas. Claro que os alimentos processados é importante, tendo em conta que muitos deles têm gorduras e açúcares adicionados. E eu acho que é nisto que nós nos temos de focar, porque efetivamente, por exemplo, o açúcar acaba por ter aqui um papel com a nossa saúde digestiva e com esta tal microbiota intestinal. Por isso há determinados alimentos que sim que nós devemos evitar por terem grandes quantidades de gorduras, de açúcares que vão ter interferência nesta microbiota. Mas já lá vamos aqui também a essa parte, porque eu acho muito importante também essa questão de quando vamos às compras e nas escolhas que fazemos, e às vezes não temos a informação toda, e acho que às vezes é bom padronizar de certa maneira um bocadinho essa coisa do descascar mais, desembalar menos, não é assim um bom mantra para manter na cabeça quando se vai ao supermercado, por exemplo. Mas falar agora aqui com a Cláudia também, e começar por te perguntar, Cláudia, o facto de seres embaixadora da Activia fez de ti uma pessoa mais disciplinada e mais consciente, de alguma forma? Acima de tudo, passei a ter muito mais noção do que é isto dos probióticos, isto tudo que estamos aqui a esclarecer e que para muita gente já ouviu falar, mas na verdade não conseguimos ter essa consciência, essa noção. Passei a ter essa sabedoria de alguma forma, porque os iogurtes Activia, os iogurtes têm presente os probióticos, e passei a perceber de que forma é que isso funciona, que não era uma coisa que eu fizesse de forma natural, Claro. que soubesse.
Mas acima de tudo, acho que estas talks são super interessantes e importantes porque esclarecem tudo e todos. E eu já consumia a Activia, já era cliente antes de me tornar embaixadora, ou seja, foi só um esclarecimento de que Exato. realmente eu tenho bons hábitos. Afinal, eu estou a fazer isto tudo bem. Imagina que também, e tu tens filhos, uma mais velha, outra mais nova, e a questão da alimentação das crianças também é muito importante e nós queremos fazer boas escolhas, obviamente, não é? E não queremos que os miúdos comam porcarias a toda a hora. Dás por ti também confusa, às vezes, em relação a algumas coisas sobre isto é bom ou não é bom, porque depois na embalagem diz que é saudável, que é light, que é Nutri-Score, mas depois... Não tem glúten, que não tem... Exato. Super. Acima de tudo, Há informação a vir de todas as direções. Não é? As informações chovem de todo lado, mas a verdade é que eu acho que nós temos que descomplicar, e como a Margarida falava, eu acho que é realmente importante nós termos consciência de que uma alimentação com base em fruta, vegetais, equilibrada, hidratos de carbono, proteína, de uma forma geral todos nós sabemos essas divisões, e quanto mais completa for e variada for, mais rica é, acima de tudo. E às vezes eu acho que até é simples, nós complicamos muito, tipo os lanches dos miúdos, que parece sempre, os pais dizem, mas é tão difícil, uma fruta e um iogurte são duas coisas super acessíveis, que nós há anos já os nossos avós comiam e que são coisas muito simples, fáceis de incluir, que são sustentáveis, que entram na maioria dos orçamentos, portanto não é mesmo complexo, às vezes é pegar numa maçã, um iogurte, está feito, e um pequeno almoço lá está, um kefir com aveia, coisas muito simples, mas que fazem diferença, e acho que isto também, fazermos nós, os nossos filhos depois vão fazer iguais, dizem que eles fazem o que nós fazemos e não o que nós dizemos, e é mesmo verdade, se eles em casa nos virem tomar um bom pequeno almoço, também vão querer tomar um bom pequeno almoço. E replicar, falámos aqui de kefir, falámos aqui de iogurte, não é a mesma coisa, Bárbara? Podes explicar-nos aqui a diferença? Exato, a diferença está no processo de fermentação, portanto acabam por ser os dois alimentos fermentados. O iogurte acaba por ser fermentado com uma espécie de bactérias mais específica, e a diferença é que o kefir tem mais bactérias, mais leveduras a ser fermentado, portanto no fundo acaba por ter mais probióticos e acaba por ser interessante para a nossa saúde intestinal, se calhar um bocadinho mais do que o iogurte. Ambos são interessantes, não é? Ambos é importante incluir na nossa alimentação, uma alimentação diversificada é mesmo o segredo, equilibrada, mas a diferença está aí, acaba por ser no processo de fermentação. Pode haver excesso ou seja, a pessoa pode ingerir probióticos a mais, ou isso não é possível? Bom, sim, é possível, mas diria que não é por comermos iogurte e por comermos kefir que isso vai acontecer. Seria, por exemplo, nos tais probióticos a nível suplementar que podemos ingerir se calhar em excesso, e o nosso corpo há de dar sinais, como a Margarida estava a dizer, não é? Sim, sem dúvida. Tudo em excesso faz mal. Não, sim, claro. E perguntar se, assim, casos práticos de consulta de nutrição em que, de facto, que possas ter tido um exemplo de alguém que, se calhar, pouco atento à sua saúde intestinal, digamos assim, que pela mudança de hábitos tenha de facto visto resultados muito evidentes. Isso é das coisas que se vê logo na segunda consulta que se tem, a questão do trânsito intestinal. Eu pergunto, e uma pessoa até pode nem perder imenso peso de uma consulta para a outra, isto nomeadamente nos processos de emagrecimento, não é? Porque muitas pessoas vêm ter connosco na questão do emagrecimento, mas uma coisa que se nota logo é o trânsito intestinal, e as pessoas podem nem perder muito peso na balança, mas só o facto de sentirem menos inchadas e inflamadas, notam logo muito diferença na roupa e no espelho, e isso acaba por ter obviamente muitos benefícios, não é? Na questão da imagem corporal, portanto é uma das coisas que se nota logo com pequenas alterações na alimentação. E até na saúde mental, porque a tal questão do cansaço e do inchaço, eu acho que isto são coisas que tiram muita qualidade de vida. Claro. Por isso é que às vezes eu tenho doentes em consulta que há anos que estão inchadas e que dizem, mas eu sempre fui assim, sempre tive a barriga o triplo do tamanho, à noite quase... Então, a pessoa às vezes nem considera isso como inchaço, porque já está assim há tanto tempo que já faz parte... Exatamente. Ou ter dores de barriga, ou cada vez que vai à casa de banho tem dor, ou esta coisa do cansaço, uma pessoa acordar cansada, não é normal. E eu sei que todos trabalhamos muito e estamos nesta altura em que pronto, é muito romantizado o ser workaholic, isso é tão giro, bem, ela faz imensa coisa e ela... Mas isso não é bom, e de facto valorizar este cansaço e estes sintomas eu acho que fazem mas é normal ou natural numa determinada fase da nossa vida nos sentirmos inchados ou não? Depende, claro que imagina, depois de um casamento em que comeste imenso e se calhar alimentos aos quais não estás habituado, ou se calhar nunca comes favas e comeste e por isso estás mais inchado. Isso pode... Não, mas é verdade, porque o corpo vai se habituando a digerir leguminosas, por exemplo, tens de ir expondo o corpo a esses nutrientes para depois ele saber digeri-los. E isso pode ser normal, não é? Mas às vezes o próprio diário alimentar, a pessoa saber, ok, comi isto, fiquei mais inchada, comi aquilo, fiquei menos inchada. Portanto, isso aí é importante valorizar. Sim, a maior parte das pessoas, se calhar, nem consegue, quer dizer, eu falo por mim, não saberia observar um padrão, a menos que se calhar anotasse super importante. o que se faz.
não é? Porque senão é isso, é tudo muito... Mas ainda voltando atrás, tu falaste aqui da questão da saúde mental. Será, não sei, se calhar, à partida assumiria que a saúde mental está relacionada com uma série de coisas que são produzidas no nosso cérebro, não é? As serotoninas, as dopaminas, Mas também no nosso as intestino. aminas todas. Como é que o intestino influencia isso? Há hormonas e há várias substâncias produzidas no intestino que também têm um impacto. E depois, isso é assim a parte mais biológica, que eu acho que se calhar não é tão óbvia, mas há de facto, é isso, o intestino precisa destes tais cidadãos do nosso planeta Terra, não é? Podemos dar-lhes um nome. podem Exato. Mas eles precisam de funcionar todos muito bem para que produzam as substâncias que nós precisamos, e isto tem um impacto na saúde mental e tem em tudo. Mas depois também lá está estes sintomas. Uma pessoa que acorda todos os dias cansada ou que acorda todos os dias inchada, obviamente vai sentir-se pior. E às vezes estas alterações são muito visíveis. Eu tenho doentes que depois começam um acompanhamento com um nutricionista e o simples facto de simplificarem a alimentação e de começarem a mexer-se todos os dias e a trocar o elevador pelas escadas, tudo isto vai fazer com que se sintam melhor, e aí isso é quase a segunda via pela qual tem impacto na saúde mental. E sim, a alimentação, eu tenho uma utente que para mim foi assim um exemplo muito óbvio, era uma endometriose com uma ressonância magnética em que de facto era um estado inflamatório muito óbvio e tinha trompas inchadas, e claro que não é tudo estilos de vida e há muita coisa que é genética e tem impacto, mas ela durante 3 meses mudou completamente, e o mudar não foi emagrecer, não foi perder peso, foi mudar estilos de vida, foi mexer-se mais, foi dormir bem, foi dizer que não a urgências de 24 horas, e tudo isto, o antes e o depois naquela ressonância magnética é chocante, e tudo com estilos de vida. E eu aí penso, realmente os medicamentos são ótimos, mas há tanta coisa que nós podemos mudar só por... Claro. E são coisas pequenas, é isso, não tens de correr maratonas. Claro. Disseste aí uma coisa que é, ela durante 3 meses, ou seja, obviamente para falar do antes e do depois dessa ressonância magnética. E agora, Bárbara, pergunto, esta ideia e tu deparas-te muito com isso, não é? Pessoa que, por exemplo, eu diria, se calhar, não sei, 80, 90% das pessoas que vão ter contigo têm um objetivo de perder peso, provavelmente, não sei se estou a dizer isto bem, mas normalmente a pessoa associa a questão da nutricionista a isso, não é? A questão é, estamos aqui a falar de coisas que não é para ser durante 3 meses, porque devemos mudar esses hábitos para que depois possamos reintroduzi-los novamente, ou isto a ideia mesmo é torná-los para sempre? É isso mesmo. Quando as pessoas vêm ter comigo e com a minha equipa, a nossa ideia é, sim senhora, os resultados são muito bonitos, mas para nós mais importante do que resultados é manter. É os hábitos. Os hábitos trazem os resultados que depois tentamos, sim senhora, manter. Portanto, quando vêm ter connosco, a nossa ideia não é implementar uma dieta ou uma alimentação que vai ser feita num período de 3 meses. Não é, a Margarida estava a dizer os 3 meses, acredito. Não, claro, obviamente, porque era um exame pós, ou seja, mas claro, mas tem de ser coisas... Portanto, quando é sim senhora, vem depois à consulta e nós vemos que está a correr tudo bem, então vamos continuar, porque não é para implementar durante um período e depois voltar ao que era. Aliás, isso é o que acontece quando se faz dietas muito restritivas, em que se corta absolutamente tudo, porque as pessoas têm a ideia de que uma alimentação saudável é uma alimentação com muitos cortes. Não se pode comer hidratos de carbono, não se pode comer isto, não se pode comer aquilo, não se pode comer fruta sozinha. Não come massa, não come arroz, não come pão. O que é que tu, obviamente que não consegues generalizar e dizer que não se faz isto, não se faz aquilo, mas se uma pessoa se apresenta na tua consulta com todos os sinais evidentes de uma má saúde digestiva, não é? Inchaço abdominal, cansaço, etc., qual é assim a tua primeira abordagem a essa pessoa? Perceber o que é que a pessoa faz e efetivamente, se fizer muitos cortes, nós temos de pensar os hidratos de carbono, a fibra são hidratos de carbono, os prebióticos, exatamente. Portanto, quando cortamos os hidratos de carbono da nossa alimentação, que é o clássico que uma pessoa faz quando quer emagrecer, está a cortar a fibra, está a cortar os tais prebióticos que vão alimentar a nossa microbiota intestinal. Por isso é logo um passo errado, para além de que são a nossa principal fonte de energia, mas nem vou por aí, porque é mudar aqui algumas coisas. Outra coisa muito importante é a questão da água, porque a água, ingerir uma boa quantidade de água durante o dia, a água ajuda no trânsito intestinal, ajuda a dar movimento a estes alimentos que nós vamos metendo dentro do nosso corpo, e portanto também é uma das coisas que eu tento trabalhar muito em consulta. Lá está, há muitas coisas que nós temos de trabalhar em hábitos e não em implementar restrições severas, e mesmo os hábitos são para serem feitos a pouco e pouco. Uma pessoa não pode chegar à consulta e dizer, eu agora vou começar a implementar isto todos os dias. Não, tem de ser uma coisa a pouco e pouco, porque só assim se consegue manter a consistência e os hábitos, não é? Porque deixam de ser sustentáveis se nós fizermos mudanças radicais. Claro. Temos de fazer mudanças a pouco e pouco, ir implementando alguns alimentos
simples. O iogurte é simples, flocos de aveia é simples, fruta é muito simples. Yeah. Portanto, bora não complicar, não é? Por acaso, há aqui uma coisa interessante, porque tu falavas disso do peso e, por exemplo, neste tal exemplo, eu lembro dela depois, no final desses 3 meses, ir pesar e não tinha perdido peso e ficou muito frustrada e pensou, bolas, eu estou aqui há 3 meses a esforçar-me a ir andar e não perdi peso. Mas, de facto, eu acho que é muito mais do que sobre o peso na balança, porque os estilos de vida, às vezes não é sobre perder peso, e é isso, ela se calhar pesava mesmo, mas internamente estava completamente diferente. Claro. E, portanto, este foco não ser só... Porque depois, a longo prazo, as coisas vão, portanto, não ter pressa e, de facto, focar muito mais nos hábitos e menos no peso que está na balança, que eu acho que às vezes é só frustrante. Já conseguiste mudar algum hábito da tua vida, assim, à custa de perseverança disto, de repente, de mudar uma coisa e mantê-la? Eu vou dar um exemplo negativo em vez de ser um positivo, que é estranho, estamos aqui para falar de saúde digestiva e de qualidade, mas é para nós percebermos o quanto realmente, quando alteramos os nossos hábitos, tudo muda. Há um tempo atrás, cerca de há ano e meio, eu estive durante um mês fora, nas Filipinas, a gravar um programa. Enquanto estava nas Filipinas, alterei drasticamente a minha alimentação, porque era muito à base de fritos, e havia muita fruta, muitos legumes, mas muitos fritos. Tudo que era carne ou peixe era cozinhado de forma frita, e eu comecei a abortar um bocadinho, claro. E então comia, se fosse preciso, o arroz, que era frito também, mas com ovo ao pequeno almoço, e optava por comer muito mais fruta e tudo, e entretanto senti que perdi volume. E, ótimo, incrível, eu estou a ficar mais velha, ou seja, supostamente o meu metabolismo vai desacelerar, eu sempre comi bem, muito variado, mas muita quantidade. Isto foi ótimo para mim, porque eu agora de repente estou a comer muito menos e muito mais na base da fruta e dos legumes, só. Achei eu. Eu cheguei, passado um mês e pouco, comecei as minhas idas ao ginásio e tudo isso, e senti-me com menos energia, com menos força, mais magra, muito elegante, sentia-me muito visualmente bem. A dieta das Filipinas. A dieta das Filipinas, mas fisicamente havia qualquer coisa que faltava. Não porque eu não a comia assim, tanto. A questão foi, eu deixei de ingerir proteína da forma como eu tinha de ingerir. Comias e eu pouco, mas perdi comias mal, não é? qualidade. Eu perdi massa magra, ganhei massa gorda. O meu peso não alterou muito, o meu aspecto reduziu porque eu perdi a massa muscular, mas perdi em qualidade. E isto faz a diferença, neste caso foi para o lado negativo, mas o quanto é importante nós estarmos com noção e às vezes também não criarmos ideias, porque ouvimos falar a história de o metabolismo vai desacelerar e então é importante começar a comer agora, menos, não é? ou nós comemos muito em relação àquilo que necessitamos. É relativo, nós temos que ter uma alimentação variada, nós temos que comer de tudo e é muito importante pensarmos no que é que ingerimos e a que horas ingerimos e que intervalos fazemos e se é antes do treino ou pós-treino, se nesse dia treinarmos, no meu caso eu adoro treinar, por isso é uma coisa que eu faço com muita rotina. Como é que o dia começa? Para mim o dia tem que começar com bruta, pequeno almoço, tem mesmo, é essencial para mim, eu acordo cheia de fome, com a barriga colada às costas, portanto eu tenho mesmo que comer. E antigamente eu comia imenso pão, o pão faz mal, eu não tirei o pão, porque eu adoro pão, mas como o pão noutros momentos, mas por exemplo, mas acabei por adotar uma bolsa de um Activia 000 e misturar ainda um de frutos silvestres, por exemplo, um Activia frutos silvestres, e depois misturo aveia, misturo sementes, vários tipos de sementes onde eu vou buscar alguma proteína também. Fruta, sim. No próprio Activia também tem proteína. Exato. Depois fruta e acabo por dar logo pela manhã um reforço aqui para o meu dia que é incrível. Mas ia perguntar-te uma coisa que é, tu não tens provavelmente 2 dias iguais, não é? Não, a nível E a minha pergunta é, porque muitas vezes eu acho que o problema começa quando nós saímos de casa. A partir do momento em que tu sais, porque tu em casa fazes as tuas escolhas, tens o teu frigorífico, os produtos que Mas escolhes por isso é que comprar. também temos que ter as nossas opções para quando sairmos de casa. Andas sempre de marmita atrás? Jamais, mas ando sempre com qualquer coisa. Eu tenho uma relação com a comida um bocadinho sôfrega. Isto é estranho, mas é emocional, sei lá, não sei. Sinto que tenho que ter comida por perto. Sinto que se não tiver...
Eu consigo compreender isso. Vá lá, estamos os três assim. Ótimo. Aliás, onde é que Já não está me sinto aqui o- sozinha Exato. nisto. É porque é vergonhoso, eu tenho a sensação de Não que é? sou uma esfomeada e como realmente muito bem. E a grande maioria das pessoas pensa, tu fazes imensa dieta. Primeiro, o que é isto de fazer dieta? Não é dieta para emagrecer, é dieta para comer bem. Eu tenho essa preocupação presente em mim sempre. Mas a verdade é que eu gosto muito, e então nada como pegar num kefir, por exemplo, e umas bolachinhas e levar comigo, levar uma peça de fruta e uma Activia cereais, por exemplo, um líquido, coisas que sejam práticas, mas que nos vão saciar, ou seja, vai chegar ali 3, 4 horas que já não comemos nada e que podemos ingerir qualquer coisa que seja saudável. E depois o meu almoço realmente depende se eu estou em estúdio, se não estou em estúdio, então depressa é ao meio-dia, como é às 2 da tarde. Tipicamente, numa profissão como a tua, muitas vezes a comida que está disponível, basta ver, qualquer pessoa vai, se está num sítio qualquer, um catering ou o que seja, as opções quase sempre fritos, são croquetes, são sempre opções muitas vezes não são muito saudáveis, não é? Aí eu Às vezes não há fruta. confesso que eu sinto alguma inveja daquelas pessoas que levam a marmita preparada Pois. e com coisinha, mas eu não tenho essa organização, não consigo ter, não sou essa pessoa, e como considero um bom garfo, tudo me sabe bem, por isso nem Identifico-me, aquele sim. catering que dizem Na assim, verdade, somos todas iguais. Exato. aquele catering que dizem assim, a comida deles é péssima, não é? E eu não achei. Eu gostei, exato. Não é nada mal. Exato. Agora, a verdade é que eu não me resumo, se calhar, a tirar para o prato o arroz e a carne. Não, eu faço a brincadeira das cores. Faço para as minhas filhas, mas faço para mim própria, que é o meu prato ter ali muitas cores. Obrigo-me a ter as porções, as várias porções. Pois. Eu acho que isso é uma mais-valia. Aquela coisa de não comer só coisas brancas e amarelas, não é? Não é? A questão da cor é importante, Bárbara. Isso pode ser, por exemplo, uma regra, não é? A ideia de ter Eu acho que cor no vai dizer sentido que não, em que a expressão vamos dela mais diz verdes. Variedade. Faz sentido, é a questão da variedade. E, Claro. portanto, claro que é bom termos um prato colorido, significa que temos mais variedade, mas podemos perfeitamente num dia ter uma cor, no outro dia ter outra. Num dia Claro. comer. Ou ao almoço uma coisa, ou Claro, jantar outra. exatamente, Claro. sim, sim. A questão da cor tem a ver com as próprias componentes do alimento e que, portanto, também nos dão nutrientes diferentes e daí ser importante irmos variando ao máximo. Mas sim, é variar. Variar é a chave, exatamente. Já vimos aqui que esta questão da microbiota são todas diferentes. A pergunta, Margarida, há intestinos e intestinos, ou seja, uma coisa que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Como é que sabemos? Tu não consegues olhar para uma pessoa e perceber o que é que... Acho legítimo que alguém nos esteja a ver e a tentar perceber, da mesma forma que há aquele teste que a pessoa faz das alergias e diz que Tentar perceber. sou alérgica a morangos e aos ácaros, não é? O meu intestino precisa disto, disto e disto. Eu acho que isso é a importância de ser individualizado e é o meu grande problema assim com redes sociais, é nós de repente irmos copiar a dieta, é isso, da Cláudia Vieira, porque quer ficar como a Cláudia Vieira, bem gostava, mas infelizmente a minha microbiota não é bem assim e portanto é isso, é um bocadinho individualizar e também perceberes o que é que funciona para ti. Claro que eu acho que há umas bases que são regras mais ou menos gerais e que podem ser aplicadas, isto de simplificar, de comer menos processados, o que não quer dizer, há alimentos que são processados, pouco processados e que são, aliás, a aveia que vem empacotada é processada no sentido em que foi limpa, que foi, não é minimamente processada e isso é importante. Mas esta regra geral de simplificar é importante, pensar quase no que é que os nossos avós comiam, não é? E aí não cortarem, portanto, os hidratos são importantes, as proteínas são importantes, mesmo as gorduras são importantes, mas depois perceber o que é que funciona para ti. E aí é que eu acho que às vezes o diário alimentar e olhares um bocadinho para, ok, quando como mais disto sinto-me pior, quando como mais daquilo sinto-me melhor e perceber que tu não vais ser igual nem à Cláudia Vieira, nem à Inês, nem à Bárbara. E uma pessoa pode chegar à conclusão que não pode comer esparguete nunca mais na vida? Às vezes pode, às vezes há alimentos, é assim, É que isso ia-me deixar muito triste. mas eu acho que A mim acho que há pouca coisa, e lá está, isso é uma coisa que se vê muito, por exemplo, há uma doença que se calhar já ouviram falar, que é o síndrome do intestino irritável, e em que há muito esta questão de a pessoa quase cria ali 1000 aversões à comida e há 1000 coisas que não pode comer porque digere mal, mas a verdade é que nós sabemos que também excluires totalmente um alimento daquilo que comes não é bom. Porquê? Porque nós precisamos ser expostos a isso e, portanto, às vezes é uma questão de quantidade e isto com as intolerâncias não é como uma alergia em que quase não podes mesmo comer. Por exemplo, a intolerância ao glúten, não ouve-se muito falar, não é? Mas na maioria das vezes... Já lá vamos. não quer dizer que tu não... Ou seja, às vezes é muito mais uma questão de quantidade do que provavelmente não poderes comer. Se eu comer 1 quilo de cerejas, eu vou-me sentir mal. E não é porque eu sou intolerante à cereja, é porque
1 quilo de cereja não é suposto eu É uma comer. larvice, claro. E o que acontece muitas vezes é que nós de repente fazemos dietas em que só comemos coisas hiperprocessadas e portanto claro que ficamos com inchaço e ficamos com imensos sintomas, mas não é porque não podemos comer aquelas coisas, é porque estamos a comê-las numa quantidade, Claro. lá está, por falta de variedade e porque de Sim. repente só comemos aquilo e só estamos a comer aquelas comidas já pré-feitas e não estamos a variar. E portanto, isto de perceberes o que é que funciona para ti, mas também perceberes que há poucas regras e é raro. Tirando as alergias, é raro o doente que eu digo, não, você não pode mesmo comer isto. É raro, porque tem muito mais a ver com quantidade ou com a forma como está a ser cozinhada. E, portanto, perceberes isso e fazer esse diário e estares atento. E perguntar, recomendarias fazer uma espécie de um diário alimentar de quase o que é que comeu e como é que se sentiu Eu em acho, relação... sim, eu acho que eu não gosto de coisas em que controlas muito, mas se tens sintomas gastrointestinais ou se tens algum desconforto, fazer isto durante umas semaninhas para avaliar sintomas, eu acho que é uma tática importante. Use isso para as enxaquecas também, por exemplo, para as dores de cabeça ou para outras queixas e nas queixas gastrointestinais eu acho que é importante, porque lá está, às vezes apercebes, ok, realmente sempre que eu como mais quantidade disto ou sempre que eu faço muitos refogados, sinto-me pior. E aí às vezes faz diferença fazer esses diários. Uma má saúde digestiva, podemos compreender o quê? Por exemplo, já percebemos que o inchaço é uma dessas coisas. A obstipação, obviamente, que há de ser outra. Não é? E quais são as outras que se calhar nós não percebemos que também podem ser sinais disso? Ou seja, também imagino que ir à casa de banho em excesso. Exatamente, não é? a diarreia também pode ser, Claro. ou às vezes, pronto, isto são coisas que não são muito bonitas de falar, mas é verdade, comida mal digerida nas fezes é uma coisa que às vezes é frequente e que também diz que se calhar ali alguma coisa não está a ser absorvida, dores de cabeça, cansaço, ou seja, coisas que tu se calhar não ligas diretamente ao intestino, mas que são porque o intestino está ligado a tudo e, portanto, às vezes, dores de cabeça, dores menstruais intensificadas, se nós não estamos a comer bem, isto é um exercício fácil de fazerem. Às vezes vão de férias e de repente, lá está, este caso das Filipinas, estão a comer completamente diferente e de repente estão com muito mais dores de cabeça, estão com muito mais dores menstruais, sentem-se muito mais cansadas e é porque a vossa alimentação mudou e é porque se calhar não estão a fazer o iogurte de manhã ou porque não estão a comer a torrada simples que comem e de repente estão num buffet em que estão a comer muito mais do que aquilo que costumam comer e, portanto, todos estes sintomas que se calhar não eczema, olha, eczema é uma queixa de pele muito frequente, Sim. pode ter a ver com aquilo que comes, pode ser agravado pelo aquilo que comes, acne, que também é uma queixa muito frequente, até na vida adulta, pode ter a ver com aquilo que comes, portanto, na verdade é mais o que é que não tem a ver com aquilo que nós comemos e faz sentido, não é? Porque o que nós comemos somos o que comemos, não é exatamente assim, não é literalmente assim, mas é um bocadinho e portanto isto faz toda a diferença, como o sono, como a atividade física, dormir bem tem imenso impacto e portanto é difícil nós... Subestima-se muito, não é? A questão do sono. Subestima-se. E é difícil, tu vais a uma nutricionista e tens um plano ótimo e tens ali imensas indicações, mas depois, se não dormes nada, se estás super estressada porque estás a meio de um divórcio, porque estás num pós-parto e não estás a dormir bem, é muito difícil de repente estar E a pensar nisto um tudo. ciclo, não é? Exatamente. Às tantas nós estamos mal e, portanto, acabamos por comer pior e digerir pior os alimentos e isso depois reflete também, estamos pior psicologicamente e leva ali a um ciclo sem fim. Mas sem dúvida nenhuma que a ligação é gigante, porque se uma pessoa comer muito bem e saudável, mas não praticar exercício físico, a claro. parte da própria digestão fica enferrujada, porque uma coisa ajuda a outra. Ou stress e ansiedade, eu acho que por isso é que os estilos de vida nós nunca podemos olhar isoladamente. Ok, fui à nutricionista e estou a fazer tudo impecavelmente e eu como. Mas faço continuo a dormir 5 horas por dia. Mas continuo a dormir 5 horas por dia, digo sim a todos os trabalhos porque não consigo dizer que não e não dou prioridade se calhar a ir passear o cão e estar sem telemóveis e um bocadinho sem pensar nas coisas, pois aí não funciona e portanto... Tempo sentado. Isto parece aquela conversa de clichê, não é? Mas é verdade, é mesmo, isso faz muita diferença. Eu acho que quando começas a sentir melhor, depois é um bocado, não quero abdicar disto, porque de facto sentes-te muito melhor e sentes-te bem e é isso, eu dou exemplo. E depois os miúdos também copiam muito. Por exemplo, o Vicente Malque, o meu filho Malque, desde que começou a andar, ele nunca vai no carrinho, vai a pé porque eu noto que ele gasta mais energia e depois dorme melhor e depois também quer comer melhor. Isto são tudo coisinhas pequeninas, não é? É só não levar o carrinho, vai a pé. E claro que às vezes a logística de estar a pegar no cão e não sei o quê, é tudo tramado, mas faz diferença e ele também percebe que é quase a vida dele é tentar ser um bocadinho mais saudável, isso faz diferença. Claro, faz sentido, Margarida, estava aqui a pensar, porque a Cláudia falou da questão das Filipinas, imagino eu que a microbiota seja uma coisa que nos é muito própria, etc., mas também imagino que há uma série de agentes à nossa volta, que aqui deve haver sempre aqui umas trocas, não é? Aquele exemplo que tu davas da torrada que cai ao chão, de a quantidade de coisas que saem e entram. É quase possível relacionar isso com as zonas do mundo em que se vive,
Porque imagino, por exemplo, em países da Ásia, por exemplo, eles comem muito arroz, Sim, comem muito, exato. e no entanto são muito magrinhos. E isso é giro. E é muito engraçado perceber que há quase tipos de microbiota em diferentes latitudes do mundo e como é que isso se relaciona depois É muito giro ver e é giro comparar, por conclusões que exemplo, se possam tirar. se calhar dos Estados Unidos, que tem uma prevalência de obesidade muito maior, com a daqueles países, as chamadas blue zones, em que nós sabemos que as pessoas vivem muito mais, e ver como as microbiotas são diferentes, isso é uma coisa que se faz. Ou, por exemplo, miúdos que vivem em países, se calhar, em que não têm tanto acesso a alimentos processados, isso já se notou, que comem muito mais cereais integrais e comem uma alimentação muito menos processada, comparativamente a miúdos em países ocidentais em que, Claro, em que há todas muito as mais... refeições é tipo bolacha, nuggets com- sim, a bolachinha e o snack e tudo isso. E portanto, isto é mesmo. E aí é que se começou a perceber que a microbiota é tão importante. Foi, ok, calma, porque nestes países em que as pessoas vivem muito mais e que têm muito menos doenças, a microbiota parece ser bastante diferente. Apesar de ser diferente entre mim e ti, Claro, se calhar são mais parecidas as de um país ocidental com as de um país que come menos processados, e isso associa-se a longevidade, a bem-estar, e isso é que é interessante, e por isso é que é um mundo, ainda há muita coisa por descobrir, mas é de facto uma Claro. associação pronto, muito óbvia. Bárbara, glúten e lactose. O que dizer? Vamos falar sobre isso. Deve então. ouvir muitas coisas também e pensas, não é bem assim, não é? Agora, pronto, toda a gente não é Toda a intolerante, gente é mas intolerante. há de facto uma doença que é a doença celíaca, que Sim. são pessoas efetivamente intolerantes ao glúten. E aí, efetivamente, devemos evitar o glúten na nossa alimentação. Agora, há pessoas que têm alguma sensibilidade, isto é, que se podem sentir um bocadinho mais inchadas, mas existem coisas que se pode fazer e tem tudo a ver com a questão das quantidades sempre. O glúten é uma proteína que está presente em alguns cereais, como por exemplo o trigo, o centeio, e por isso devemos tentar, não devemos eliminar porque achamos que somos intolerantes. Porquê? Porque está presente em tantos cereais que estão em alimentos como, por exemplo, o pão e em coisas banais, não é? E, portanto, se nós estivermos a eliminar tudo, vamos ficar um bocadinho em déficit de alguns alimentos. Portanto, antes de estarmos a eliminar, devemos efetivamente perceber se o problema é mesmo o glúten ou se é simplesmente reduzirmos um bocadinho. Por exemplo, a questão do pão. Nós podemos optar por um pão de fermentação lenta que acaba por ter um teor de glúten um bocadinho menor. Por isso, há pequenas coisas que nós podemos fazer sem eliminar totalmente. A lactose é um bocadinho a mesma história. Existe a intolerância à lactose ou alergia à proteína de leite de vaca, mas... Nós vamos demonizando por fases, não é? Primeiro odiámos Será o leite, próximo? Quem será o Exato. próximo álbum? odiámos leite, agora odiamos glúten, não sei quem é que vamos odiar a seguir. ainda no O outro açúcar dia- também é sempre assim, mas... Exato. No outro dia pus um vídeo interessante que é bom falar nisso porque o kefir acaba por ser leite fermentado e tem muitos estudos que mostram que este leite fermentado tem muitos probióticos, é muito interessante para a nossa saúde intestinal, para o nosso sistema imunitário e portanto é muito, muito interessante. Nós não devemos, não temos de eliminar da nossa alimentação o leite. Claro que se não vai de acordo com os nossos valores, se não toleramos, se somos alérgicos, claro, então aí faz sentido. Mas se estamos bem a beber leite, se gostamos e se vai de acordo com os nossos valores, então está tudo bem. Até Às porque... vezes é muito mais preciso ouvir o corpo do que ouvir o primo, não é? Ai, por favor, E claro. às vezes é uma questão de quantidades, é isso, é diferente. Que se eu de repente bebo 2 copos de leite de manhã e depois ou seja, há muita coisa, se há muita lactose, é diferente de eu comer um iogurte de manhã iogurte? que também já é fermentado. E esta questão da fermentação é importante porque a fermentação é o processo estes probióticos, não é? Estes seres vivos que nós gostamos tanto, estarem a digerir os açúcares. Portanto, no iogurte o que acontece, eles estão a digerir a lactose, que é um açúcar, e depois estão a fermentar, e é isso que é positivo e é isso que nos faz bem. E portanto, por exemplo, é diferente de consumir um iogurte do Para leite. fermentar é bom, a pessoa tem a ideia que fermentar, não é? Uma pessoa quando põe fermento as coisas ficam maiores, mas não é mau, fermentar é bom. São os no pão- açúcares a serem transformados ou em álcool ou em ácidos. Exato. Em acidez do iogurte. Exato. Mas também a pessoa pode beber leite uma vida inteira, não se sente mal e de um momento para o outro, Claro. não é? Há intolerâncias que desenvolver- surgem numa determinada fase. Isto acontece muito quando nós eliminamos durante uma fase. Isso aconteceu, por exemplo, comigo. Eu durante um mês também estive fora e eliminei o leite da minha alimentação. E nós temos estas enzimas que degradam a lactose, que é a lactase, e que se nós deixarmos de dar coisas para elas digerirem, elas deixam de ser produzidas e, portanto, eliminam-se a Nós nossa estamos a dar lactase. ferramentas para lidarem com aquela questão. Não é? Exatamente, como estávamos a falar, e portanto, quando eu voltei a ingerir leite, se calhar já não tinha tanta lactase, já não conseguia digerir tão bem o leite e portanto tive mesmo de deixar de beber leite com lactose. Isto acontece mesmo muito, as pessoas deixam de beber e a lactase deixa de existir e então as pessoas já não digerem tão bem. Mas depois, por exemplo, o iogurte já não tem tanta lactose, porque acabou por ser fermentado, a lactose é o açúcar do leite, e como já foi fermentado, já tolera um bocadinho melhor.
Olha, por falar em lactose e ser o açúcar do leite e os vários nomes que os açúcares assumem nos rótulos que lemos, é quase impossível. Nós ouvimos muito, lemos muito, dizemos muitas coisas e depois parece que sabemos cada vez menos, não é? Se tu conseguisses dar assim 2 ou 3 ferramentas básicas para, por exemplo, quando vamos às compras fazermos boas escolhas, Bárbara, o que é que tu dirias? Já percebemos aqui se calhar coisas que são, lá está, quanto mais, claro, fruta, a ideia do descascar mais, desembrulhar menos, mas depois há outras coisas que ainda há assim uma série de ideias pré-concebidas, aquela ideia às vezes, dos cereais do pequeno almoço, não é? E as pessoas acham que estão a fazer escolhas certas ou no limite aquela coisa do iced tea, é chá. Não, Isso é mil coisas, não é? De repente Claro. a estratégia de marketing é dizer sem lactose, sem glúten, sem não sei o quê, e tu pensas, bem, isto deve ser ótimo. E depois, claro. Eu acho que se calhar há aqui 2 coisas essenciais, sendo que depois também tenho medo de passar esta informação porque não quero que vão para o supermercado estar a analisar todos os rótulos. Passar 3 horas nas compras em vez de uma, não é? Claro, acho que tem de ser depois uma coisa que começa a ser natural, mas há 2 coisas essenciais quando vamos às compras, diria, que é analisar a lista de ingredientes e a tabela nutricional e perceber, consoante o nosso objetivo, se está de acordo com aquilo que eu quero escolher. Portanto, se calhar na lista de ingredientes evitar os alimentos que tenham nos primeiros ingredientes o açúcar, optar por, se tivermos de escolher alguns alimentos que tenham açúcar, que às vezes também não é dramático, que sejam se calhar mais cá para baixo, ou que não sejam os primeiros ingredientes. Isto porque o açúcar, o ingrediente que aparece em primeiro lugar é aquele que está em maior quantidade. É o que está em maior quantidade, exatamente. E depois na tabela nutricional há alguns valores que podemos ter em conta. Nesta questão dos açúcares, se calhar podemos ter em conta, por exemplo, por 100 gramas, o ideal é que tenha menos de 5 gramas por 100. Devemos avaliar sempre, lá está, pela quantidade por 100 gramas. Aparece sempre o valor do produto e o valor por 100 gramas. E para comparar 2 produtos, para olhar para onde diz por 100 gramas. Nesta questão dos açúcares, eu normalmente indico ali as 5 gramas como referência. Sendo que tudo depende de qual é que é o nosso objetivo, porque, por exemplo, existem aquelas barritas cruas que têm muitas tâmaras, cajus e, portanto, na tabela nutricional vão ter muitos açúcares e muita gordura, mas é uma gordura e um açúcar naturalmente presentes. Portanto, nós temos de saber avaliar um bocadinho aqui consoante os nossos objetivos e olhando para estas 2 coisas. Mas eu acho que isto é importante termos em conta quando vamos às compras, mas depois começa a ser algo natural e, portanto, não nos deixarmos levar pela questão do marketing do género é light, é magro. Pode fazer sentido e faz, obviamente, não é? Porque senão não existia. Mas temos sempre de pensar qual é que é o nosso objetivo. É termos hábitos mais saudáveis? É, de facto, emagrecer? É aumentar a massa muscular? E, consoante os nossos objetivos, consoante os nossos valores, então perceber quais é que são as nossas escolhas. E se calhar às vezes o abacate tem mais gordura do que aquela barrita de tâmaras, mas é uma gordura, é um alimento inteiro, é mais... Claro. Mas às vezes também Tem olhar mais só para isso, fibra. não é? É como olhar só para as calorias, acaba por não ser... Sim, Não não faz, vale a pena, não faz tanto exato. sentido. Com esta campanha da Ativia sai também aqui esta ideia do desafio dos 21 dias, Cláudia, que tu fizeste. É verdade. Queres falar-nos sobre isso? Vamos falar sobre isso. Então, a Ativia lança este desafio de 21 dias porque dizem, segundo consta, quando fazemos um hábito de forma rotineira, se atingirmos os 21 dias vai ser mais fácil depois para o manter. É óbvio que isso... Ou seja, é o tempo que o nosso... que demoramos a habituar-nos a... É mesmo, até Exato. para se temos que lutar contra um desgosto de amor, se durante 21 dias tentarmos lutar muito para não passar por aquela pessoa, A coisa depois entra ela já bem. passou a história. Não sei se é bem assim. Sim, Pois exato. assim, então pá. É, exatamente. A verdade é que, a nível de consistência e de hábitos e tudo mais, se nós formos consistentes e se nós optarmos por bons hábitos, eu, por exemplo, fiz o desafio à Ativia 21 dias na altura de yoga, Ok. passei a fazer yoga todas as manhãs e mantive esse hábito durante algum tempo, mas se me perguntares, mantens no dia de hoje? Não é uma coisa que eu faça diariamente, mas faço com alguma frequência, não de uma forma rotineira todos os dias. Um hábito que tenho é realmente os meus pequenos almoços serem sempre com... De novela? De novela. De novela, está lá o croissant, não, Exato. nada disso. Mas gosto realmente muito de fazer as tais bowls com atívias e com cereais e com sementes e com fruta. E isso faz a diferença. Foi um bom desafio e que... Aproveito para lançar este desafio para as pessoas se juntarem a nós. Vão a ativia.pt e percebam como é que funciona e alinhem um desafio de 21 dias para ver se Há lá conseguem manter esse hábito. questionário, fiz o questionário, não vou partilhar os resultados porque me embate. Bom, queria também falar aqui de uma coisa muitíssimo importante com a Cláudia, que é muito importante desmistificar, Cláudia, que é, nos anúncios que estamos a ver agora, não és tu que estás a cantar.
pessoas acham isso. Porquê que estás a entregar os pontos assim? Eu estava a adorar. Querias manter esse mito vivo. Nós agora estamos à espera da performance da A Cláudia. questão Cláudia vai era, cantar. esta talk ia terminar com uma atuação minha e pronto, e de repente entregava os Cláudia pontos. Vieira, apresenta. Bom, estamos quase a terminar, isto passou muito rápido e, portanto, eu lanço agora aqui a possibilidade aqui de alguém que queira, tenha alguma pergunta, fazê-la. E não se acanhem, mesmo que seja uma pergunta sobre cocó. Temos uma pergunta. Aproveitem agora. Será que é sobre cocó? Vamos ver. Está ali daquele lado. É ali aquela mina que ali está, exatamente. Estava só aqui a pensar enquanto. Mas eu estava a pensar nisso, que é isto dos hábitos saudáveis e de implementar e ter alguma rotina. Se for uma coisa que tu gostas também, não é? Se tu gostas dessa bola, é muito mais fácil É implementar. muito mais prazeroso, sim. E às vezes queremos começar a fazer atividade física. Se não gostamos de correr, não vamos estar 21 dias a correr porque isso não vai correr bem. Exato. Encontrar coisas que É só gostamos, não é? sofrer, são 21 dias a sofrer. Exatamente, e esse hábito não vai ser implementado. E portanto, não vale a pena ter um doente que odeia correr, eu estar a dizer vá correr porque isso é ótimo. Mas se calhar se ele gosta de passear os cães, eu digo, olha, então agora tento passear os cães durante meia hora. E isso já faz diferença, tentar encontrar E coisas. é bom para ele e para os cães também. Exatamente. Só vantagens. O cão agradece. Claro. Olá. como te Olá, chamas? Ana Rita. Olá, Ana Rita. E a minha pergunta é muito simples e é para a doutora Margarida, porque falava desta questão de muitas vezes estarmos em picos de trabalho muito intensos ou estarmos a viver fases da nossa vida que nos deixam mais cansados. E a minha dúvida é, quando é que o nível de cansaço se deve tornar uma coisa preocupante para nós? Ou seja, esta ideia de acordarmos e estarmos sempre meio desanimados, pá, mais um dia difícil e hoje vem mais um e amanhã vem outro. Quando é que se deve tornar preocupante e se há alguma coisa ao nível dos nossos hábitos ou daquilo que comemos que devemos privilegiar para minimizar esse cansaço? É uma ótima pergunta. Eu acho que assim que se nota deve ser valorizado. Portanto, assim que isso nos tira qualidade de vida, que nós pensamos estou cansada, que nós começamos, se calhar, a responder mal a toda a gente e que toda a gente nos irrita e que, não é, de certeza que se conseguem relacionar. Eu estou num pós-parto, tanto consigo. Mas sim, eu acho que a partir do momento em que se nota, a questão é, nós perdemos muito pouca coisa em falar sobre isso com o nosso médico, ou com o nutricionista, ou com o profissional de saúde. E, portanto, às vezes é perguntar, realmente eu há meses que estou... Que se me sinto mal, que me sinto cansada, e falar sobre isso é importante. E depois esta coisa de aprender a dizer que não é muito importante, porque eu acho que a queixa que eu mais vejo em consulta hoje em dia são estas pessoas que estão exaustas e que dormem mal. E depois eu pergunto, mas então quantas horas de trabalho é que trabalha por dia? Quantas horas é que passa à frente do ecrã a fazer scroll? E de repente, que se calhar isso também está tudo a influenciar, e portanto aprender a dizer que não, e que não precisamos ser iguais àquela pessoa que admiramos, que trabalha imenso, e não precisamos dizer que sim a todos os eventos e a todas as oportunidades, só dizemos que sim aos eventos da Atívia, esses sim, esse aí nunca dizemos não, estou a brincar. Mas isso tudo, falar com um profissional de saúde eu acho que é importante. A partir do momento em que o cansaço nos tira a qualidade de vida, porque claro, se eu estiver numa semana mais intensa de trabalho, vou estar mais cansado e isso faz parte, e é o que eu chamo as ondas, não é? Mergulhamos e depois a onda passa e está tudo bem. Quando de repente estamos a mergulhar e nunca mais vimos cá acima respirar, então aí é para falar. E pode custar, porque é isso, porque estamos todos sempre com muita vontade de fazer coisas, mas eu garanto que a qualidade de vida que se recupera quando paramos um bocadinho, quando nos focamos em nós e quando dormimos bem e quando comemos bem, compensa muito mais. Mas a verdade também é que, e oxalá todos os médicos fossem como tu, Margarida, porque obviamente que também a tua especialidade é um bocadinho essa visão, exatamente, uma visão um bocadinho 360, não é? E de não ver as coisas isoladamente, mas a maior parte das pessoas eu diria que se calhar não vai ao médico dizer que está cansado, há uma certa inibição. E também é verdade que às vezes não, eu acho que há esta parte de ouvir, eu dizia sempre, eu gosto muito de comunicar, mas a primeira parte de comunicar é ouvir, não é? Se tu de repente tens um doente à frente que te está a dizer que está cansado e tu pensas, pois, olha, estamos todos, é verdade, mas eu acho que é isso que é difícil. Exato, vá-se embora. Mas é isso que é difícil, que é, estamos todos cansados, estamos todos inchados, estamos todos cheios de sono e portanto de repente Precisamos todos de estás-te a queixar, mas estamos todos assim, eu também não durmo, eu também estou cansada, mas a verdade é, temos um bocadinho de pôr aqui um travão e dizer, não é normal, eu estar sempre a comer, a correr, a fazer tudo a correr. Isso é um trabalho de prevenção tremendo que faz toda a montante diferença. E que vai fazer com que tenhas menos pacientes, lamento imenso, não é? Não, tens mas muita gente é ir ao isso que eu consultório. quero, Mas é isso que eu quero, exato. e eu acho que às vezes Não desvalorizar, na verdade. Mas é verdade, porque nós estamos sempre a falar Estamos muito orientados para tratar e não para prevenir. E é tão mais fácil prevenir, custa um bocadinho mais, porque tem de começar nos nossos filhos, tem de começar desde pequeninos, e é difícil, não é? Porque se eu estou a correr, ele vai-me ver a correr. No outro dia eu ouvi o meu filho a dizer à minha sogra, a mãe está a trabalhar, e eu só pensava, meu Deus, ele já sabe dizer isto, e eu tive um bebê há um mês. Mas a verdade é, nós temos de dar o exemplo, e se nós não damos o exemplo, e se não
paramos para comer. O próprio momento de refeição, se calhar quantas pessoas daqui já comeram à frente do computador ou comeram à frente do telemóvel porque tinham de despachar. Mas quer dizer, o momento da refeição é tão importante, nós pararmos, estarmos a conversar com o marido que agora já não quer processados, ou com o filho que tem uma nova iniciativa. E isso é mesmo importante. E isso vai fazer toda a diferença a longo prazo. Nós queremos mil coisas anti-aging e queremos viver até, não é? Vamos procurar aquelas consultas caríssimas que nos dão segredos para quando nós já estamos velhotes, mas o segredo começa agora, o segredo começa naquilo que eu estou a comer agora, no sono que eu estou, nas noites que eu estou a dormir agora. E, portanto, isso é muito mais eficaz, muito mais barato do que depois daqui a 10 anos, quando eu já me sentir mal, estiver super inchada, estar a pensar nisso. Portanto, E se calhar temos que pensar 2 vezes também quando dizemos aos nossos filhos, estamos a trabalhar. Agora não, que a mãe está a trabalhar. Exatamente. E todos nós fazemos isso. Porque precisamos daquele bocadinho para nós e de repente isso fica presente na mente deles, não é? Sim, é isso. Eu quando o ouvia dizer pensei, calma, ele já sabe o que é foi que um isto alerta estar a para ti. trabalhar. E quando não dizem aquela coisa tu estás sempre a trabalhar. Sim, no outro dia ele pôs-se à frente do computador a dizer assim, o Vicente está a trabalhar. E eu pensar, não, tu tens 2 anos, tu não estás a trabalhar. Para de trabalhar. Sim. Não sei se temos mais alguma pergunta. Olá. É a Marta. Não a conhecer. Olá. Olá. Isto é mais um bocadinho, se calhar, devido à minha vida não rotineira. Nós falámos aqui de muitas rotinas, eu não tenho uma vida muito rotineira porque sou viajante e pegando também que vida tão chata, Marta. Não, sou viajante, sou líder de viagens, o que faz com que eu durante alguns meses tenha que mudar o meu pequeno almoço porque ou estou em hotéis ou estou noutros sítios que não há pequenos almoços saudáveis, mudando de cama de dia para dia. Que dicas é que vocês poderiam deixar para uma pessoa que não tem rotina? Ou que quando tem rotina adora... Não tem sempre o mesmo frigorífico, exatamente, não é? ou não tem frigorífico, ponto. De todo. Eu acredito que mesmo dentro de uma não rotina, e claro, tu és o extremo disto, não é? De andares a viajar de um lado para o outro, mas eu acredito mesmo que dentro de uma não rotina existe uma rotina. Nem que seja o simples facto de acordares. E ao acordares, podes fazer uma refeição. E se calhar, dependendo de como é que vai ser o teu dia, onde é que vais estar, podes variar um bocadinho essa refeição. E podes ir comendo várias vezes ao longo do dia. E eu acho que o segredo de uma alimentação saudável é conseguirmos alimentar-nos bem em qualquer parte do mundo. Portanto, com aquilo que temos à frente, o que é que eu posso compor o meu pequeno almoço e o que é que eu posso compor aqui no meu prato, na minha refeição principal. Saber a questão, o que é fonte de hidratos de carbono aqui, o que é uma fonte de proteína. Se calhar esta fonte de hidratos de carbono acaba por ser um bocadinho mais simples, mas é uma fonte de hidratos de carbono e, portanto, independentemente da rotina que vais ter nesse dia, ao acordares de manhã, tenta tomar uma primeira refeição que seja rica e completa, fonte de hidratos de carbono, fonte de proteína, alguma gordura mais saudável, fruta eventualmente, portanto, mesmo que não tenhas todos, tentar incluir aqui um bocadinho de cada e tentar sempre apanhar alguns snacks saudáveis quando tiveres essa oportunidade. Portanto, vais para uma vila que não tem absolutamente nada, então tentar prevenir antes e levar, por exemplo, uns frutos secos ou uma fruta que consigas levar antes, portanto, alimentos que não se estraguem e que consigam andar contigo e na tua mala. Que tu só levas uma mala, não é? E, portanto, alimentos que consigas levar contigo e tentar sempre, quando tiveres alimentos à frente, reconheceres um bocadinho o que é que cada um te vai dar, saber que é importante teres ali uma fonte de energia, portanto vais buscar um bocadinho de arroz, massa ou batata ou pão, a fonte de proteína, tentares complementar ali o teu prato e simplificar ao máximo, mas tentar, dentro de uma não rotina, criar uma rotina mínima. Faz sentido? Faz, eu vou marcar uma consulta contigo antes da Mas isto minha foi mais ou menos próxima uma viagem. consulta, Foi. Antes da próxima viagem, já sei. Temos mais perguntas? Ai, tantas, meu Deus. Ai, temos tão pouco tempo. Olha, já está aqui. Agora a resposta Olá. é sim, não. Olá. Olá. Não é bem uma pergunta, é uma partilha. Eu sou também nutricionista clínica, tal como a Bárbara, e já acompanho aqui o trabalho da Activia há muito tempo. Gostava mesmo de partilhar que hoje em dia a generalidade das pessoas, e antes disso dizer que a Activia, na minha opinião, foi pioneira aqui no desenvolvimento destes iogurtes ricos em probióticos e até dos kéfirs, e de democratizar, de certa forma, o seu consumo, não é? Claro, tornar mais acessível, claro. Nem mais. E posso partilhar que atualmente são raros os pacientes que eu acompanho em consulta que fazem laxantes. Precisamente por causa disto. Ok. Já está, isso é o tratar e não faz o toda a prevenir, diferença, exatamente, ou seja, mesmo pessoas que tomavam laxantes de forma crónica, por assim dizer, deixam de o fazer precisamente porque começamos a incluir alimentos ricos em probióticos na sua alimentação com uma base diária, sem dúvida, e também os pré-bióticos, tal e qual,
E, portanto, eu precisava de partilhar esta experiência, não é? Porque nós sabemos os malefícios dos laxantes e as consequências que têm naturalmente e, portanto, sem dúvida. E já agora partilhar também que, para além desta questão da alimentação, existe o eixo intestino-cérebro, daí a ligação entre o que está cá em cima e o que está lá em baixo. Dizer que o intestino é o segundo cérebro. Nem mais, exatamente. Mas há aqui, tem que haver mesmo uma visão 360 quando falamos de saúde digestiva, sobre o sistema imunitário, sobre o nosso bem-estar como um todo, ok? Porque é sempre um conjunto de alimentação com estilos de vida, que incluem naturalmente o exercício físico, incluem a gestão das emoções, a gestão do stress e das emoções, porque muitas vezes isso depois determina determinadas consequências menos positivas e até uma má relação com a comida, naturalmente, e o sono é super importante. Claro. E é algo que tem que ser trabalhado em consulta, não só, na minha opinião, pelos médicos de medicina geral e familiar, todos os outros e naturalmente nós nutricionistas, porque isto acaba por estar tudo completamente interligado. E, portanto, nós raramente conseguimos identificar uma causa de um determinado problema. Obviamente. Temos mesmo que terminar às 7, certo? Assim, estou só a perguntar para perceber quantas perguntas é que ainda podemos fazer. Mas ainda vamos a mais uma. Vamos lá. Não, eu gostava só de perguntar, a Sofia vou beber um copo, não é? Para aliviar o stress. É o tipo de álcool que incha menos. Isto é uma excelente pergunta. Não sei se apanharam. Deixa-me só repetir a pergunta porque se calhar não se ouviu. Está aqui uma pessoa presente que quer saber qual é o tipo de álcool que incha menos. E eu acho que isto é uma questão muitíssimo importante para se colocar. Eu diria que é o álcool a 0%. Se calhar isso. Não, estou a brincar, mas sim. É assim, para mim. Posso dizer eu que não sou médica? O que incha para uma pessoa pode não fazer outra inchar. Normalmente aquilo que se sente mais queixa é a cerveja, porque a cerveja tem mais gás. Mas na verdade, se calhar também não tem assim tanto teor. Bem, isto vai depender muito. O que incha, depende de pessoa para pessoa. Talvez diria o vinho, pode não inchar tanto. Epá, agora foi muito abaixo com essa informação. Porque a cerveja tem gás, não é? É fermentada e tal, acaba por ter mais gás e faz de inchar. As pessoas sentem-se inchadas, certamente sentem isto quando bebem cerveja. Bebidas gasificadas. Portanto, é natural que se sinta-se inchado. Por isso, diria que bebidas sem gás. Agora, atenção, eu sou nutricionista, não estou a aconselhar a irem beber um copo de álcool, ok? Estou só a dizer o que é que se calhar... Tem que ser um bocadinho tudo, porque só de vez em quando também não faz mal. Não sei se há mais assim alguma questão. Não, a cerveja é diurética, mas isso não é, mas ou seja, o chá também é diurético. Entre um e outro. Os malefícios do álcool, raramente, eu acho que nenhum médico vai aconselhar. Claro, como tudo na vida tem de haver equilíbrio e a saúde mental, se promover uma boa saúde mental, nós irmos jantar fora e bebermos um copo. Agora, é preciso ter noção que o consumo de álcool deve ser moderado e acima disso tem malefícios, não é? Claro. E tem mesmo riscos conhecidos e nós em Portugal temos um enorme problema de álcool, por isso é que eu nem adoro falar muito sobre isto. O álcool é uma intoxicação, não é? E às vezes romantizas, não é? Digerimos o álcool. Porque tem antioxidantes. Sim. Nós conseguimos ir buscar antioxidantes aos alimentos, não precisamos de ir buscar sim, que não seja no vinho. Mas claro, é isso, eu acho que às vezes não apetece beber uma amora, apetece beber um copo de vinho tinto. E está tudo bem, o equilíbrio é a chave. Como em tudo, eu acho que tem muito mais a ver com quantidades e sabermos também que é isso, não é? Que o excesso nunca vai ser amigo, de vez em quando acho que é perfeitamente. Então, última pergunta. Sim, tem que ser muito boa essa pergunta. É a última. Não tenho. Tenho. Queria só fazer uma pergunta que é assim: eu todos os dias, durmo e faço o meu jejum, não é? E acordo e bebo um iogurte todos os dias, há 20 anos. Mas há agora aquelas teorias todas que não devemos quebrar o jejum com o iogurte, que devíamos fazer outras coisas, como fruta, ou a água com não sei o quê, ou vinagre, aquelas coisas modernices que há agora. Era para saber um bocado a vossa opinião. Eu até acho o iogurte um alimento interessante porque acaba por ser completo, não é? Portanto, tem a proteína, tem os hidratos de carbono, o açúcar, mas não tem tanta quantidade, portanto, até acaba por ser interessante. Agora, podemos falar sobre toda a questão do porquê o jejum e como é que nós vamos quebrar em que altura do dia. Mais uma hora exatamente. Portanto, só dizer que o iogurte é um alimento completo, é um alimento interessante, se calhar pode juntar alguma coisa, mas isto vai depender um bocadinho de qual é que é o objetivo do jejum, qual é que é a primeira refeição, o porquê, pronto, depende depois sempre de tudo. Não dá para quebrar o jejum com um copo de vinho também, não é?
É só problema. Depende do Inês, vamos ter de falar a seguir esta talk, está bem? Para terminar, porque falámos aqui muitas vezes, falámos muito sobre saúde digestiva, a ideia do que é que, ou seja, de estarmos alerta quando as coisas não estão normais. E agora falando muito concretamente de idas à casa de banho, às vezes a pessoa, muitas vezes os médicos perguntam, o intestino funciona bem? E a pessoa diz, sim. E depois percebe que se calhar não funciona assim tão bem, porque acha que ir à casa de banho 3 vezes por semana, ou dia sim, dia não, é funcionar bem. O que é funcionar bem, Margarida? É todos os dias mais do que uma vez por dia? Não, de todo. Isso também é uma coisa muito variável e daí a importância, portanto, se eu sempre fui 3 vezes por semana a fazer cocó e sempre foi, é sempre estranho eu dizer isto, não é? Mas se esse é o meu normal, então pronto, se isso de repente muda muito e eu de repente noto que há um mês que vou 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana e não há nenhum fator desencadeante, então isso é um sinal de alarme. Mas é muito também variável. Não é importante ir sempre à mesma hora. Claro que ideia não. de que é sempre às 9. Mas há muitas pessoas que têm essa rotina e, por exemplo, quando vão de férias isso fica logo desregulado, mas habitualmente o padrão é mais ou menos regular e, portanto, pode ser 3 vezes por semana, pode ser, há pessoas que vão todos os dias, há pessoas não há uma que vão 2 coisa, vezes por não dia. há uma regra. Não há uma regra. Bem, não é? Exatamente. Pode ir O que interessa é anotar variações àquilo que sempre foi o teu normal, não é? E depois, se há sintomas associados, portanto, se há sempre muito desconforto, isso aí é que é importante associar, mas não há assim uma regra-chave. Com banquinho ou sem banquinho? Eu diria com banquinho, mas não sei se... Isso é mais os fisioterapeutas que nos podem dizer, não é? Idade, posição, ajuda. etc. Mas sim, dizem. É importante. É importante e pode ajudar e beber muita água. Olha, isso eu noto mesmo diferença. Há doentes que estão há anos com obstipações e basta começarem a beber 1,5 litro de água por dia e faz imensa diferença. Na gravidez faz imensa diferença. E, portanto, isso da água, estejam atentos. Portanto, álcool menos, água mais e isso faz diferença. Sinto que podíamos estar aqui mais 1 hora a falar sobre saúde disto. Sim, isto é conversa sempre dá pano para mangas, mas saímos daqui com bons mantras. Descasquem mais, desempacotem menos, álcool, como é que é? Água mais, álcool menos. Portanto, já estamos aqui com boas dicas para a nossa vida do dia a dia. Quero agradecer muito à Bárbara, também à Cláudia e à Margarida. Obrigada por terem estado connosco nesta talk e quem assistiu também através de streaming e às pessoas também aqui presentes no auditório da Renascença. Muito obrigada e obrigada também à Ativa e à Renascença que proporcionaram esta conversa tão esclarecedora. Obrigada.